Nosso comportamento, ele é determinado sempre pelo ambiente. Sempre. Vou tentar explicar. Pensa assim, existem 3 níveis de seleção de comportamento. E isso todo mundo da psicologia tem que saber, cara. Isso daqui tá tudo numa aula do RD, do Reservatório de Dopamina. Eu não lembro o número da aula, mas é uma aula sobre livre-arbítrio. Olha que louco isso aqui, cara. Um nível é um nível que a gente chama de filogenético. Um nível é um nível que a gente chama de ontogenético. E o terceiro nível, que é mais exclusivo e alguns teóricos falam que é só dos humanos, que é o nível cultural. Vou explicar. O nível filogenético, ele diz respeito às nossas heranças morfológicas, fisiológicas e genéticas da nossa evolução. O que precisa existir para uma determinada espécie perpetuar traço fisiológico ou um determinado traço anatômico? Você precisa de uma variação genética daquele traço. Então vamos imaginar o exemplo que o Darwin, o mais famoso exemplo do Darwin, os bicos de passarinhos. Você é um pássaro numa determinada ilha e nessa determinada ilha existe você com um bico mais longo e comprido e os seus amigos têm os bicos mais chatos, mais grossos, mais finos e enfim, você tem várias gradações, variações de bicos de aves. Em um determinado momento, nessa população, o que determina qual bico que vai continuar existindo e não? O ambiente. Se num determinado momento houver uma seca de chuvas, o solo ficar mais duro e ficar mais difícil de pegar sementes nesse solo, muito provavelmente os pássaros que irão sobreviver são aqueles que têm o bico mais duro e que conseguem bicar e cavar e quebrar o solo para pegar sementinha. Aqueles bicos mais sensíveis e finos que talvez num ambiente úmido conseguia cravar mais fundo e pegar semente lá embaixo, ao passo que o outro não conseguia, tendem a morrer. Então, se você faz qualquer mudança ambiental, isso muda a função de um determinado bico de uma ave, fazendo com que esse bico tenha o que a gente chama de interação diferencial com o ambiente e aquele que conseguir gerar aptidão vai ser reproduzido, vai conseguir sobreviver, perpetuar a espécie por acasalamento e mandar aquele bico para frente. Depois de um determinado tempo, em seca, você vai começar a perceber que desapareceram os bicos dos pássaros que são finos e longos, porque eles não têm função naquele ambiente. Mudou o ambiente, mudou a função. Sempre. Agora que vem a parte explode cabeça. Isso a gente está falando para características morfológicas, anatômicas de uma espécie. E comportamento da espécie? O comportamento de uma espécie, no caso o nosso comportamento no dia a dia, dentro da nossa vida, respeita a mesma lógica. Você precisa ter uma variação comportamental, vários tipos de comportamento. Então digamos que você é um cara que começou a namorar. Aí você vai conhecer o seu sogro. Você tem um grupo de amigos que no behaviorismo se chama de comunidade verbal. Você tem um grupo de pessoas que conversam com você e reforçam o seu comportamento. Falam, isso aí é legal, isso aí não é legal, isso aí é legal, isso aí não é legal. E dentro dessa comunidade você faz piadas homofóbicas. E eles curtem piada homofóbica. Você é muito foda, essa aí foi genial. Eles estão reforçando o seu comportamento para continuar fazendo piadas homofóbicas. Esse comportamento tem uma função dentro desse grupo que você tá. Você é benquisto, você é valorado, você é importante, as pessoas esperam por você, as pessoas esperam para você contar piadas de humor negro dentro desse ambiente. Você foi conhecer o seu sogro um dia. E você não sabe, mas o amigo dele é gay. E ele não curte essas piadas. E você vai manifestar o mesmo comportamento, a fazer a piada, num ambiente diferente. Mudou a função. Lá você vai ser repreendido, não vão gostar disso, você vai se sentir mal, etc, etc. Então, assim como existem vários bicos de pássaros, existem vários tipos de comportamento que você emite durante a sua vida, mas a interação com o ambiente vai selecionar alguns desses comportamentos, tal qual a seleção seleciona os bicos das aves, e os outros ele vai excluir. E você vai parar de manifestar aquele comportamento. E esses comportamentos selecionados serão passados para frente, não para outra geração. Importante, no nível ontogenético, o segundo nível de seleção de comportamento, você não passa para outra geração. Você passa para o seu eu futuro, via neuroplasticidade. Então, aquele pequeno trauma que você teve de contar uma piada homofóbica pro seu sogro vai modular, ou seja, a consequência do seu comportamento, que você contou a piada, você foi esculachado por ele, o cara te deu uma lição de moral, isso é feio, e cara, aquilo fez sentido pra você. E você falou, putz, cara, eu nunca pensei nisso. Então, na próxima vez, talvez você pense 2 vezes antes de contar a piada. E quando você tem um contexto onde a pessoa ela é teimosa, ela fala assim, não, isso não faz sentido pra mim e eu não mudo. Provavelmente o ambiente onde você estava antes reforçou mais aquilo do que o outro lado puniu em você. O sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é um órgão de cálculo. Qual que é a probabilidade de um comportamento continuar em você? Depende o quanto de aptidão aquele comportamento dá.
Às vezes o cara é seu sogro, mas a sua namorada já você não gosta muito dela. Os seus amigos, um deles é seu chefe. Então você começa a atribuir valores. Você fala, não, eu ganho mais fazendo lá do que respeitando aqui. É um grande cálculo. Nosso sistema nervoso faz um grande cálculo se vai ou não realizar um comportamento depois baseado em todo o nosso histórico passado. Aí tem um terceiro nível de seleção de comportamento, que é o nível cultural. Dependendo do lugar que você nasce, a própria cultura, desde cedo, fará você achar ruim fazer piadas homofóbicas. Então você tem um nível de seleção maior agindo em cima de você. Assim como pessoas no Mato Grosso do Sul comem carne de vaca todos os finais de semana, na Índia a vaca é sagrada. O que modulou isso? A cultura. Ponto final.